Boa noite, né? Hoje nós vamos fazer um culto diferente. Inclusive eu quero avisar lá o pessoal da igreja, lá de Angélicas, que vai demorar um pouco porque nós estamos começando às 18h21. Geralmente a gente grava antes e chega lá por volta de 7h30, 8 horas, mas hoje deve demorar um pouco. Mas hoje nós vamos fazer um culto aqui embaixo, na rua. Isso não foi assim, de supetão. Por isso eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez e depois, né, de agradecer a Deus, agradecer ao nosso vizinho. Alguns dias atrás eu estava entrando aqui com o carro na rua e ele deu essa opção: irmão, por que o senhor não faz um culto aqui embaixo? Geralmente a gente faz culto lá em cima, porque nós gravamos com essa situação, né, com essa pandemia. A gente grava os cultos na quarta, no sábado e no domingo e envia para a igreja, já que nós não estamos indo para lá. Mas aí surgiu essa oportunidade, o vizinho pediu para que a gente fizesse aqui embaixo, aí a gente vai gravar aqui com a vizinhança e levar lá para enviar lá para Angélica. Mas aí, para a gente começar esse culto de adoração, porque domingo é culto de adoração ao Senhor, nós vamos começar louvando com um louvor que eu acho que a maioria conhece. Faz um milagre em mim, de Regis Danese. Sabe esse? Foi muito cantado alguns natais aí atrás. Foi que todas as vezes que começam e chega na época de Natal, se vocês perceberam, eles escolhem uma música. E alguns anos atrás foi esse louvor, Faz um Milagre em Mim, de Regis Danese. Então vamos, quem conhece, né, cantar alto. E após esse louvor, nós vamos pedir para que a nossa irmã fique de pé, né? Já que eu estou de pé também de castigo. Então, ela fica de pé e vai fazer uma oração entregando este culto ao Senhor. Vamos? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém? Amém. Fazer este culto aqui é uma espécie de milagre, porque desde o início da pandemia, o vizinho tinha pedido que fizesse aqui embaixo, mas no inverno não deixava. As chuvas não deixavam. E aí, justamente no segundo dia de inverno, que o inverno começou ontem, faz um sol desse maravilhoso, e eu acredito que é o último domingo que eu passo aqui, já que a partir de amanhã as igrejas vão ser abertas e eu vou voltar a viajar novamente nas quarta-feiras, só retorno ao domingo aqui. Por isso que
é um milagre. E aí, irmã? Ore ao Senhor. Quem precisa de oração, está aqui. E quem não precisa? Eu preciso. Pronto. Vamos elevar nosso pensamento ao Senhor, não é? E nessa oração, né, vamos agradecer por esse culto e agradecer pelo dia de hoje e por todos que estão aqui, que Deus sabe do coração de cada um, amém? Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, é nosso refúgio e fortaleza, Senhor. É socorro bem presente em nossas vidas. Estamos te agradecendo pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, né? Dia de adoração, dia de domingo, maravilhoso, a qual a gente, essa hora todo mundo estava caminhando da igreja, mas o Senhor sabe todas as coisas, mas sabe também que estamos aqui reunidos em teu nome, e assim, não é? A te agradecer, né? Toma conta desse culto aqui, vai abençoando e que seja uma maravilha para nossos olhos. Amém? Amém. Em nome do nosso Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Obrigado. Abram suas Bíblias, quem tiver, nós vamos fazer uma leitura e depois cantar um outro louvor. São 2 salmos que eu separei. Um é muito conhecido, eu acho que os 2 são muito conhecidos, mas um é mais ainda. O Salmo 127, 1 e o Salmo 23, do 1 ao 4. Nós vamos fazer essa leitura, depois a gente faz um novo louvor e aí a gente entra na palavra, porque senão fica muito pesado para a gente mandar lá para um. Então a gente geralmente passa 40, quando dá 50 minutos, Esther fica desesperada para me. Então, Salmo 127, 1. Observe como isso é interessante e observe como ele está atrelado ao louvor que nós cantamos, Faz um Milagre a Mim. O Salmo 127. Até está ajudando a fazer uma orientação. Que agora há pouco nós acabamos de cantar Entra na minha casa, entra na minha vida. E esse Salmo 127, ele fala de casa, e o 23, ele fala indiretamente também de vida. Pronto, você achou? 127 e 23. Do Senhor pastor, né? O 123 é muito falar. 123. 127 e Salmo 23. O 23 ele é muito falado. Tem até em alguns para-choques de caminhões, né? O Senhor é o meu pastor. Mas vamos no 127. Prestem bem atenção a essa leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Só dando uma explicação nesse salmo, vocês perceberam que nós estamos vencendo essa pandemia sem ninguém aqui na rua estar doente? Glória a Deus, graças a Se o Senhor não Deus. edificar a casa. Agora o 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja o que é que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí eu quero dizer para vocês perceberam que mesmo nessa pandemia, o pão não tem faltado na mesa de vocês? E alguns aqui perderam o emprego, né? Alguns tiveram o salário reduzido, alguns tiveram os ganhos sendo afastados. Nós mesmo perdemos o aluguel lá do nosso apartamento, junta para pagar o aluguel daqui. O meu inquilino lá entregou o apartamento. Então perdemos
eu acho que 90% do aluguel daqui nós pagamos no mês. Então, se o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Então, não faltou o pão e não está faltando o necessário para a gente viver. Tá difícil, tá todo mundo apertadinho, mas nós estamos conseguindo passar e isso vai passar, como eu disse. Por isso nós vamos louvar ao Senhor com um outro louvor bem também muito interessante. Raridade. Raridade. Esse hino, esse louvor tem uma letra muito interessante. Que Deus também está atrelando-se a gente. Não consigo ir além do teu olhar. O que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Esse é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Esse é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Duas coisas me chamam a atenção sobre essa música. Para construir o palácio de Deus, se gastou quase 4 toneladas de ouro. Ouro puro do Ofir. Imagine a suntuosidade desse palácio. O primeiro que foi construído por Salomão. E sabe o que foi que aconteceu depois? Salomão viu que tinha pouco ouro e ainda mandou pegar mais 2.500 toneladas para fazer os brasões, para colocar nos escudos, para colocar nas lanças. Então foi muito ouro gasto. Esse ouro puro de Ofir. E o louvor aqui diz que nós somos mais preciosos que quase 6.000 toneladas que foram usadas para construir o palácio que foi destruído. Mas diante disso, nós vamos pedir a Jaciara que faça uma oração para que os nossos corações sejam abertos para ouvir, entender e seguir a mensagem que nós vamos fazer essa noite. Lembrando mais uma vez que nós vamos transmitir esse culto lá para a Igreja de Angélica, que está quase há 3 meses só recebendo os cultos assim, por Face, né? Mas olha, irmão, em relação Olá. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo. Não há outro Deus como Tu e jamais haverá. Nós te adoramos, Senhor, porque somos
mais preciosos para ti do que o próprio ouro de Ofir. Ó Pai, nós te agradecemos pelos livramentos. Nós te agradecemos porque não tem faltado pão sobre a nossa mesa. É verdade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque cada um aqui, ó Deus, tem sido alvo do teu cuidado, da tua proteção e dos teus livramentos. Nós te louvamos por este momento aqui, estarmos te adorando, Senhor. E que grandes coisas tu possas fazer aqui no meio de cada um de nós. Sonda, Senhor, o coração de cada um aqui e tira, Senhor, o que não está te agradando. Obrigado, ó Deus, porque estamos agora te adorando. E que use o teu servo para que ele não só transmita aquilo que ele quer, mas o que tu queres, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem tiver Bíblia, abram sua Bíblia lá no livro de Mateus 11 e nós vamos ver algo muito interessante. Mateus 11, a partir do capítulo 11, versículo 28. Vamos ler o 28, o 29 e o 30. É mais um recado que Deus tem para os nossos corações, já que somos seres humanos e somos limitados. Como somos limitados? Por isso aí que nós estamos vendo, eu acho que já chegou a quase 51 mil mortes. Ontem estava em 50. Como estão morrendo no Brasil 1000 por dia, nesses últimos 1000 ou 4000, então estamos batendo já essa porta aí. Mateus 11, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante essa palavra para os dias de hoje. E geralmente eu coloco o título das mensagens que Deus concede que eu prepare. E o título dessa mensagem é: não lute só. Lute para vencer. Quem gosta de lutar para ser derrotado? Ninguém, né? Quem gosta de entrar num jogo de futebol sabendo que o time já vai perder? Ninguém, né? Então não lute só. Se você lutar, lute para vencer. E esse culto aqui é uma grande oportunidade. Porque geralmente nós estamos só passando bom dia, boa tarde, boa noite. Pouco temos afinidade com oi? Tempo mesmo de parar. Pouco temos afinidade com as pessoas. Eu desço aqui, boa tarde, entro no carro, venho, boa noite. Irmão, tiro o carro, eu tiro o quadro, pronto. Fica só nisso. Mas quase a gente não sabe um pouco da dor do outro, um pouco do que o outro passa, do sofrimento do outro. Quase a gente hoje não temos tempo para parar. E o que me chamou a atenção foi esse convite. Porque geralmente, como eu disse, a gente faz culto aqui em cima, e não só esse culto. A gente não faz só culto quarta, sábado e domingo. Nós temos também os cultos domésticos. Ou seja, esses cultos de quarta, sábado e domingo, a gente faz para a igreja. Mas a gente tem culto dia de quinta-feira, que é um culto só para um casal. A gente se reúne, eu e minha esposa ficamos lá compartilhando com os outros algumas mensagens. Nós temos o nosso interno mesmo na terça, na segunda. Então nós temos o nosso culto doméstico. Aí você me pergunta, mas por que, irmão? Tanto culto. Vocês não já fazem os 3 cultos oficiais na semana? Por que mais tantos cultos assim? Segunda, terça, quarta, quinta. Gente, se vocês me fizerem essa pergunta, vocês vão ouvir o seguinte: que todos os dias, a vida nos apresenta algo para a gente lutar. Cada dia que a gente amanhece, que a gente desperta, a gente tem um leão para vencer lá fora. E vencer sozinho a gente não consegue.
Não tem como. Se a gente não tiver a ajuda de Deus, nós não conseguimos vencer. Aí tem pessoas que dizem, vocês evangélicos são meios fanáticos, porque fazem tantos cultos. Todos os dias vocês estão fazendo culto, mas eu quero caminhar vocês para um outro lado. Como é importante começar a lutar, a gente está buscando a presença do Senhor todos os dias. Se as pessoas fizessem isso, muitos saberiam como enfrentar e vencer não só suas lutas, mas também suas guerras. E muitos saberiam vencer suas lutas interior como suas lutas exterior. Quando eu falo suas lutas interiores, é porque o que nós vamos ver daqui para frente vai acontecer bem mais. São os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras e dos psicanalistas cheios. São pessoas tendo que tomar remédios controlados para poder controlar a ansiedade, o pânico, o bipolarismo e várias outras doenças psicossomáticas que as pessoas porque as pessoas não estão conseguindo vencer as suas lutas. Nem as de fora, as externas, nem as internas. E eu quero dizer isso por experiência. Quando eu estou aqui nas terça-feiras, eu só fico aqui 2 dias em tempos normais, segunda e terça. Então, quando eu estou aqui nas terça-feiras, eu faço atendimento num projeto aqui perto do IPSEP. E eu tenho lá 5 clientes. Aí eu começo a atender por falta de espaço, de 5 horas da tarde vou até 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5 clientes que precisam estar ali no consultório porque não conseguem caminhar sozinhos. Mas chegou a pandemia. E aí foi melhor sair do consultório e o Conselho Federal de Psicologia nos permitiu que a gente atendesse online. Eu estou atendendo aqui. Eu me tranco no quarto segunda, terça e sexta para atender pessoas. Tudo online. E aí tem casos extras que eu atendo na quinta. E nessa pandemia eu tive que ir lá 2 vezes no projeto para atender pessoas. Eu saí da minha quarentena para ir lá, para que a pessoa me visse e eu a visse também e dissesse a ela, vamos caminhar junto. Então, isso o que é que acontece? Por que eu tenho que atender 3 dias na semana e ainda reservar um dia extra, que é na quinta-feira, que é o dia que a gente tem o nosso encontro de casais com outros casais, para atender as pessoas? Já chegou o dia de eu chegar no encontro e já está no final, porque eu estava atendendo uma pessoa que não poderia atender no outro dia. E olha, tanto nos atendimentos presenciais tem gente na fila, quanto no atendimento online tem gente esperando. Isso porque as pessoas estão preferindo caminhar só do que caminhar com Deus. Quando se caminha com Deus, sabe o que é que acontece? As pessoas se tornam mais fortalecidas. Por isso que a gente leu esse Mateus 11. Porque diz, vinde a mim. Jesus está nos convidando a gente ir a Ele se estivéssemos, quando estamos cansados e oprimidos. Quem é que nos cansa? As lutas. Quem é que nos oprime? O que está no nosso contexto são dívidas. É agora o emprego que está escasso. Muitos estão sem saúde. Então, tem várias coisas externas nos oprimindo, além das coisas internas. Por isso a gente precisa estar atento a esse convite. Vinde a mim, quem está cansados e oprimidos.
Quem é que depois de um dia de trabalho não chega cansado? E aí quando se chega cansado, a gente, para dar descanso, a gente toma um bom banho, né? Faz uma comidinha gostosa, come e depois cama, para poder descansar. Quando nós estamos cansados da mente, o primeiro sinal que tem é a dor de cabeça. Eu costumo dizer que quando eu estou cansado, mentalmente eu fico mais burro. Eu não consigo raciocinar direito. Então, além da dor de cabeça, eu já conheço isso, eu fico menos lento para pensar o que é que eu vou fazer. Mas o que é que a gente faz? Praticamente a mesma coisa, né? Banho, uma comidinha e acrescenta com um comprimido para aliviar a dor. Mas quando nós estamos cansados e oprimidos da alma, e aí? Ela cansa. A alma cansa. E como cansa? A quem a gente deve recorrer? A esse convite de Jesus. Venham a mim se vocês estão cansados. Venham a mim se vocês estão oprimidos. Eu quero estar com vocês na luta diária. E a luta, essa nossa guerra começa desde que a gente nasce. Quando a gente dá o primeiro choro, o primeiro suspiro, começou a luta. Se a nossa mãe não tiver leite suficiente, como a minha, aí tem que recorrer a um leite especial. Eu pesquisei quanto tem esse leite especial, o tal do NAN. Hoje, dependendo da faixa etária, varia entre 45 e 100 reais. Uma lata. Então já é uma guerra. Então tá comprando NAN, o negócio, o custo é alto. Mas além desse NAN, né, a gente toma um NAN, gastando dinheiro, aí a gente cresce. Quanto mais a faixa etária nós vamos tendo, mais a pressão vai aumentando. De vários lados. Esté está sentindo isso agora. Diferente de Caleb. Esté passa o dia quase todo lá em cima estudando. Porque está no 2º ano. Caleb já relaxa meio. Eu ainda pergunto, não tem nada para estudar não, menino? E ele, já fiz. E está lá no celular. Então está bem mais tranquilo. Mas quando ele chegar na faixa dos 15 anos, que estiver entre os seus 2º, 3º ano, aí ele vai ver que quanto mais a gente cresce, mais a pressão aumenta. E o que é que a gente faz para descansar no Senhor? Um profeta lá no Antigo Testamento, ele nos deu uma grande lição que as pessoas não prestam atenção. Além de Jesus convidar nesse Mateus 11, aí Isaías chega em 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busquemos o Senhor enquanto se pode achar, e depois diz: invocai-o enquanto ele estiver perto, porque vai chegar um dia aqui que nós não vamos ter mais essa facilidade de estar recorrendo ao Senhor, porque ele vem, isso aqui vai ter um fim e ele vai levar os seus. Então, a resposta que Isaías nos dá com esse texto é: olha, meus queridos, procure primeiramente uma igreja. Se você estiver cansado, oprimido, se você estiver sobrecarregado, procure primeiramente Deus. E Deus, a gente não encontra, como diz, todo caminho vai dar na venda ou todo caminho vai dar em Deus. Não, Deus não encontra em qualquer lugar. Deus encontra dentro das igrejas sérias. Então, busque primeiro uma igreja, aí na igreja você vai conseguir a saber, a conversar com Deus, a orar, a como se colocar diante de Deus, a como se suplicar a Deus as coisas. Você fez a parte da oração, buscou a Deus. Mas aí você precisa buscar também a ação. E a ação é o que essas pessoas estão fazendo lá no consultório. Busquem a Deus e busquem o especialista. Por que o especialista? Porque Deus nos deu a capacidade suficiente para a gente estudar e entender um pouco do ser humano. Então, oração e ação. Aí o resultado vem bem mais rápido. E aí nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas. Mas se nós estivermos
cansados e sobrecarregados, além de prestar atenção nesse convite de Jesus, nós também precisamos seguir o que Ele nos diz para ter o alívio. Jesus nos pediu uma coisa simples, que a gente acha que é um negócio grande, ou até pesado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está Jesus querendo que a gente coloque o jugo em nossos ombros? Jugo, como a gente entende aqui, é aquela canga, né, de boi. O jugo de Jesus foi a cruz. Mas sabe quando Jesus quis dizer, tomai sobre nós o meu jugo? Jesus não quer que a gente coloque uma canga, nem a cruz que ele carregou, não. A cruz foi para Jesus, ele se encarregou disso. Ele, quando fala, tomai o meu jugo, ele diz, aceitem a minha autoridade. Jugo para Jesus naquela época, esse nome significa autoridade, não é a canga, não. Aceitem a minha autoridade, sejam submissos a mim, façam o que eu estou pedindo a vocês. E o que é que ele está pedindo? Sejamos mansos e humildes de coração. Vejam como está atrelado. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu achei isso fantástico quando eu pesquisei isso nos anais da história. E aí eu encontrei uma mulher que soube se sair em relação a isso. Essa mulher era cananeia. E ela entendeu o que Jesus quis dizer para ela. E aí ela estava com a filha dela doente. Estava a filha dela possuída por um demônio. E aí ela vai a Jesus. E os apóstolos tentam afastar essa mulher de Jesus, porque na época, quando Jesus saía, era muito difícil chegar perto dele. A única coisa que a gente percebe que uma mulher conseguiu chegar perto de Jesus foi a mulher do fluxo de sangue. Mas ela chega em Jesus, os apóstolos mesmo tentando afastar, e ela pede ajuda. Aí Jesus dá uma indireta para ela e diz, não é bom que eu tire o pão da mesa dos meus senhores e deem para os cachorrinhos. Eita, Jesus foi duro aí, chamou a mulher de cachorro ou cachorra? Não. A gente tem que perceber o que é que Jesus está dizendo e por que que ele está dizendo. Se a pessoa não entender o que Jesus diz para a gente perde o caminho da caminhada e a gente, até muitas vezes a gente faz a oração errada, faz o pedido errado e é que a gente não ganha. Quando Jesus diz, não é bom que eu lance aos cachorrinhos, é porque ele estava tratando aquela mulher pela origem que ela tinha. Os cananeus eram conhecidos pelos judeus como cães. Se a gente for lá olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver em Deuteronômio alguns ensinamentos de Deus, e Deus diz que não quer que o seu povo, os judeus, se misturem com outros povos. Ou seja, aí Deus até chega a ser bem fato. Não levarás à casa do Senhor, teu Deus, o ganho de uma prostituta, nem o salário de um cão. Percebem que cão não tem trabalho? Cão não sabe trabalhar. Estava Deus dizendo, e nem o salário de um prostituto, porque os cananeus, eles costumavam fazer as suas adorações ao Deus Baal com algumas prostitutas. No altar dele, no templo dele. E homens chamados de cães, essa palavra cães quer dizer keleb, seriam homens também prostitutos para terem no altar de Deus com as mulheres prostitutas do Deus Baal. Não é que a plateia participava, não, era só eles. Aí é quando Jesus chega e diz, olha, não é bom que eu jogue, que eu tire o direito do pão da mesa dos meus senhores
dos judeus e jogue aos cachorrinhos. Essa mulher entendeu o que Jesus queria dizer. E nós precisamos entender quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa mulher entendeu. Aí veja que resposta ela deu. Ela parecia uma advogada. A advogada é aquela questão da... Tem a réplica, a tréplica, tem a devolutiva, né? O advogado tem essas linguagens. Aí a mulher, ela responde de uma forma que quebra todos que estão ali presentes. Ela diz, mesmo assim para Jesus, Senhor, mas os cachorrinhos estão embaixo das mesas dos seus donos, esperando as migalhas do pão que cai. Veja que resposta essa mulher disse. Ela poderia sair. Ora, ele não vai me atender, ele ainda apresentou o meu povo, o que é que meu povo fazia, ele mostrou a minha origem, mas ela diz, mas os cachorrinhos estão debaixo da mesa do seu Senhor, esperando as migalhas dos pão que caem. Aí Jesus olha para ela e diz, vai, porque tu conseguiste o que tu queria. Hoje a gente poderia dizer que Jesus fez um assim, milagre online, não foi nem lá, não foi nem na casa da mulher, não foi nem preciso Jesus chegar fisicamente. Só pela resposta dela, Jesus disse, vai, e eu te consinto o que tu queres. E a filha da mulher, na hora, ficou curada. E é isso que Jesus quer que a gente faça. Aprender dele a ser manso e humilde de coração. Só assim a gente pode perceber os milagres que acontecem nas nossas vidas. Como eu falei agora há pouco, tem pessoas aqui que perderam emprego, tem pessoas que perderam renda, tem pessoas que estão tomando maior cuidado para não ficar doente, porque é muita gente adoecendo diariamente por causa desse coronavírus. Mas nós temos uma outra verdade que vem desse encontro, desse pedido de Jesus. Quando a gente procura ser manso e humilde de coração, a gente encontra descanso para as nossas almas. E muitas das vezes não é nem preciso estar no consultório. Quem não já ouviu história aqui de milagre? Eu estava com câncer e fui no médico e o médico, o câncer sumiu. Mas esse descanso para as nossas almas é importante até sem ser preciso fazer milagre. Isso é a mais pura verdade. Com esse novo coronavírus, o mundo ficou, sabe o quê? De cabeça para baixo. Como eu falei, muitos desempregados, muitos endividados, muitos não têm nem o que comer. E não ter o que comer era a prática comum dos moradores de rua ou dos paupérrimos, quem vive ali naquelas palaficas, pobre mesmo de jovem. Mas quando a gente procura esse alívio que vem do Senhor, o socorro vem de imediato. Isso é em qualquer situação, em qualquer área de nossas vidas. Que seja a área financeira, que seja a área de saúde, que seja a área emocional, em qualquer área de nossas vidas. E mais uma vez eu posso dizer para vocês, isso é a mais pura verdade. Há pouco tempo atrás, eu recebi um socorro assim imediato, como eu precisava. E eu estava trabalhando para Deus e precisei do socorro dele, porque eu estava destroçado emocionalmente. Poucos sabem que em agosto passado minha mãe partiu. E aí chegou o Dia das Mães desse ano. E eu estava fazendo um culto para os Dias das Mães lá para a igreja. Mas como eu ainda estou vivenciando esse luto, eu fiquei destroçado e eu comecei a chorar e a soluçar. Mas o choro foi tão intenso que meus 2 filhos se levantaram e vieram me abraçar. E eu no choro dizia, eu não tenho condições de gravar. Eu não tenho condições de gravar. Eu não tenho condições de gravar.
Aqui, o Dia das Mães foi no 2º domingo de maio. E eu chorei compulsivamente. Ele, nenhum dos 3, nunca tinha me visto assim. Chorar, mas só de fazer. E eu, desde a morte da minha mãe, não tinha chorado tanto. Quando eu fiquei sabendo da morte da minha mãe, eu fui dirigindo, que eu estava com ele, eu fui dirigindo, mas o choro vinha caindo devagar. Mas aqui não, eu chorei compulsivamente, soluçando, arrumaram água, e Caleb se abraçou, e Esther se abraçou comigo, e eu disse, eu não tenho condições de gravar. Na hora ali, na hora eu parei e disse, liga a câmera de novo. E aí eu comecei a gravar. Chorei no culto. Mas o choro que a igreja lá percebeu, e ainda mandaram mensagem para mim, pastor, isso é assim, não sei o que. O choro que a igreja percebeu só foi, eu acho que 5%. Porque 95% ficou. Foi tomado de mim, foi tirado. Eu estava destroçado emocionalmente. E Deus veio com o seu Espírito Santo e me aliviou. E é isso que Deus quer fazer. Deus sempre está pronto para socorrer qualquer um que o busque. Se a gente o buscar e se nos entregarmos de coração, o refrigério vem na hora. Não é preciso passar uma noite de choro, não. E ele vem e nos alivia da dor. Por isso que é importante a gente não estar no campo, lutando sozinho, nas guerras, só confiando nas nossas espadas físicas. Precisamos estar também com as nossas espadas espirituais. E não estar sozinho, pois precisamos estar com Deus. Porque Deus afirmou o seguinte, que o jugo dele era suave. Vocês já sabem o que é jugo. E que o fardo dele é leve. O meu jugo é suave. O que eu quero que vocês façam é me siga. O que eu quero que vocês façam é ter compromisso comigo. Porque ele é suave. E ele é mais leve do que a gente imagina. Essas semanas, esses dias, nós estamos vivendo 2 guerras no Brasil. Além da guerra contra esse vírus, nós estamos vivendo uma guerra política. E aí, sábado passado, não esse, mas o outro, a gente viu uma coisa que nunca imaginamos no mundo. Tem um grupo intitulado 300 que sábado atacou o Superior Tribunal Federal de Justiça. Né? E já vem atacando o Senado com palavras, já vem atacando a Câmara Federal com palavras. Então, isso é um grupo político que se intitula 300, que é comandado por uma jovem mulher chamada Sara, que foi até presa a semana passada. São os 300 de Bolsonaro. O cinema também, como a vida imita a arte, né? O cinema tem um 300 também. Foi lançado em 2006, o autor desse filme é Snyder. Ele lançou um filme 300 que é uma história de guerra. É os espartanos, né, um grupo de 300 homens espartanos, sai para guerrear contra o Império Grego. Tem até um ator brasileiro, Rodrigo Santoro. Então quem não assistiu esse filme 300, assista. É muito, muito importante essa história deles. E esse grupo, eles não eram derrotados. Mas um dia eles foram. Na Bíblia também, Deus tem os seus 300. E os 300 de Deus é muito interessante. Está lá em Juízes 7. Deus convida um homem chamado Gideão para livrar o povo dele de uma nação que estava oprimindo ele. E aí quem ele escolhe? Um homem que tem medo, um homem que está fazendo o trabalho dele de agricultor escondido, porque Gideão, ele estava trabalhando, manuseando o trigo num lagar. Lagar não se manuseava trigo. Lagar era para
pisotear o vinho. Trigo se manuseia na eira. Mas Gideão, por ser temeroso, ele estava no lagar. Lagar é uma bacia, como se fosse uma bacia bem grande, que os homens estão presos em cordas, amarrados em cordas, e eles ficam ali pisoteando as uvas para transformar no suco de uva ou então no vinho. E eira é como se fosse um teto, aqui o chão, com o trigo espalhado como se fosse café, e eles manuseiam aqueles trigos e jogam. Então quando ele joga, precisa ter esse vento, está um vento até gostoso hoje à noite, né? Quando ele joga, a palha do trigo vai embora e o trigo volta. Então eira é para isso, mas ele estava fazendo o seu trabalho no lagar, um trabalho que ia demorar bem mais horas, que era um sacrifício bem maior. Ele está ali naquela bacia grande e fazendo, e que não tinha ventilação e não tinha iluminação. Gideão tinha medo que quando ele saísse para trabalhar, para fazer esse manuseio braçal, os medianitas viessem e tomassem as coisas dele, que eles estavam fazendo, estavam tomando o que o povo de Deus plantava. Mas Deus escolheu aquele homem e disse: é tu que eu quero para guerrear e acabar com essa opressão. Aí ele diz: mas Senhor, eu sou a família mais pobre, eu sou o filho menor dessa casa e tu vem me escolher. E Deus disse: é tu que eu quero. Aí ele juntou 30 mil homens. Deus olhou e disse: tá muito. Despede essa gente aí. Aí ele conversa com o pessoal, aí 20 mil vai para casa, ele fica com 10 mil homens. Aí Deus diz: ainda tá muito. Deus diz: eu não quero essa quantidade de gente não. Despede mais gente. Aí Deus bola um plano com ele. Leva o pessoal para beber água. Imagina que seja num riacho, numa lagoa. Leva para beber água. Aquele que se baixar para beber, se ajoelhar, tu separa. E aquele que lamber a água com a língua, como um cachorro lambe, tu separa também. Os que lamberam a água com a língua foram só 300. E Deus disse: é com esses 300 que tu vai. Quantos voltaram para casa? 9.700 homens. Então de 30 mil, Deus só quis 300 pessoas, 1%. 300 pessoas. E com essas 300 pessoas, Gideão foi lá e guerreou. Qual é o interessante dessa história? Os 300 daqui de Bolsonaro, a líder está presa e ele tende a se acabar. Já não teve mais nada essa semana. Os 300 do filme, que foi um filme verídico, isso aconteceu mesmo, essa guerra entre os espartanos e os gregos, perderam, os 300 perderam. Chegou uma hora que eles perderam a guerra. E os 300 de Deus não. Acabaram com a nação dos medianitas. Deus, quando escolhe, Deus sabe por que escolheu. Por isso que ele só queria aqueles 300. E Jesus, muitas vezes, nos escolhe. Todos os dias Jesus nos escolhe para a gente vencer nossas lutas. Por isso que ele diz: olha, me sigam, porque comigo o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se submetam a mim. Jugo é submissão. Porque eu vou aliviar para vocês as coisas, as dificuldades da vida que vocês tiverem. Coloquem nas minhas mãos. Não sejam lutadores sozinhos. Não vão à guerra só. 300 homens derrotar uma nação, nem no filme se conseguiu. Por isso eu faço esse convite a vocês. Deixem Jesus caminhar com vocês nesses dias, porque os dias estão sendo maus. Os dias estão sendo difíceis. E sozinho a gente não consegue. Não consegue chegar a lugar nenhum. E fica aí o convite. Se vocês quiserem que Jesus entre na sua casa, como a música de Zaqueu diz,
Se vocês quiserem que Jesus entre na sua vida, se vocês quiserem que Jesus mexa com as suas feridas, ele vai mexer para colocar o remédio certo. Para colocar o metiolate, porque o metiolate de Jesus é diferente do metiolate humano. O metiolate de Jesus cura e não deixa as cicatrizes. Como eu disse lá no início, eu preciso fazer atendimento aqui 3 vezes na semana e ainda separar um dia para fazer. Isso vai melhorar? Não. Porque cada dia mais a pressão tem sido maior. Se não entregarmos a nossa vida a Jesus, a nossa luta será em vão. Entregue-se. E deixa Ele colocar o jugo em você. Ou seja, seja submisso a Ele. Amém? Amém. Vamos encerrar o culto, porque senão fica pesado para lá, né, irmão? Vamos encerrar o culto. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês. Eita, 50 minutos. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Essa palavra aqui, como eu disse no início, foi coisa de Deus, porque todos os finais de semana chovia. E eu acredito que esse é o último final de semana que eu vou passar aqui, porque eu vou ter que dar assistência lá fisicamente à igreja. E que Deus nos abençoe com essa palavra. Medite nisso que foi conversado aqui com vocês, porque Deus ele não faz nada em vão. Sempre Ele tem um projeto para aliviar a nossa situação. E fiquem com Deus. E a palavra dele jamais volta vazia, né? Jamais volta vazia. Mas, tudo desligou? Avisos lá para a igreja, eu quero agradecer. Né? A igreja mandou vários comunicados para mim sobre o dia do pastor. Obrigado quem mandou as mensagens, as crianças, que fizeram muitas festas, os jovens. Eu quero também dizer que quarta-feira eu vou estar viajando para lá. A gente vai fazer uma reunião e definir como é que vamos voltar a fazer os nossos cultos. E para encerrar esse culto, Terça reunião online com as MRs. terça-feira já a senhora vai ter reunião com as meninas, né, as mensageiras do rei. E para encerrar esse culto, eu geralmente encerro lá na igreja citando um salmo que é muito importante para a gente nos dias de hoje. O Salmo 37, 25. Como é que a gente faz para encerrar o culto lá? Fui moço e agora estou ficando velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Imagine que nós nascemos, né, nos tornamos moços e agora estamos ficando velhos. Eu já estou cheio de cabelo branco, 56 anos. Mas se a gente for justo, Deus não nos desampara, nem a nossa descendência vai mendigar o pão. Mas que pão é esse? Eu sempre levo para a igreja que não é o pão físico, não é o pão que nos alimenta, mas pode ser o pão da paz, o pão das finanças, o pão da saúde, o pão da tranquilidade no lar, o pão de ver os filhos seguindo no caminho, certo? O pão da família construída, porque a maioria dos que eu atendo são problemas familiares. A maioria. E pasme, os 5 que eu atendo lá, só um eu estou atendendo aqui, porque os outros dias é preenchido com pessoas novas. Porque as pessoas estão precisando. Nós vamos encerrar orando e dizendo que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência há de mendigar o pão. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por este culto, por esta noite maravilhosa e por tudo que foi arrumado aqui para que este culto viesse a acontecer. Principalmente pela tua palavra que tu nos deste. Nos despede abençoando cada família aqui, continua protegendo-nos desse vírus, continua nos livrando do mal que o mundo lá fora apresenta, que no nome de Jesus nós possamos ser dignos de receber as tuas bênçãos, porque tu perdoas nossos pecados. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.